Olá pessoal, professor Vimerson Dantas. Hoje estamos juntos, justamente para mais uma aula, hoje com o tema do Microsoft Word, específico para você que vai fazer aí o concurso da UFRN. Exatamente. Então, a banca elaboradora do concurso é justamente a Comperv, que é uma banca local do Rio Grande do Norte, e eu trouxe justamente alguns principais tópicos, alguns tópicos que já foram cobrados em outras provas da Comperv, justamente para a gente poder treinar e entender qual é a linha de raciocínio dessa banca, porque é fundamental que a gente entenda justamente isso para poder ter êxito na resposta das questões, beleza? Então, vamos aqui para os meus slides para a gente começar. Olha só, eu separei 6 tópicos justamente para a gente trabalhar e eu trouxe questões também que já foram cobrados esses tópicos, justamente para a gente poder fazer essa questão da comparação. Então, o nosso primeiro tópico, que traz aí sobre os tipos de arquivos, Então, vamos lá. Vamos aqui para o Word, justamente para a gente entender sobre esse tópico. Primeira coisa, é bastante comum confundir o PDF com um outro tipo de arquivo que não seja um documento. Então, o PDF é um documento. E outra coisa, o Word salva arquivos no formato PDF. Então, por exemplo, se eu vier aqui na opção de salvar, eu posso escolher aqui, olha só, dentre vários tipos de arquivos, eu posso salvar para documento do Word. Qual é a extensão do documento do Word? É a extensão docx, DOCX. O documento habilitado para macros, o documento do Word 97/2003, que era na extensão doc.doc, modelo do Word, e aí vai. Eu tenho também o PDF, como a gente já falou. Uma outra característica, que às vezes eles colocam nas provas é que o Word pode salvar páginas da web. Está aqui, pessoal, olha só. O Word também salva arquivos no formato HTML ou HTM, certo? É possível também fazer esse tipo de salvamento aí no Word. Entendido? Então, é totalmente possível que a gente consiga fazer salvar arquivos em vários tipos de formatos diferentes. Tranquilo? Então, tanto salvar quanto abrir. Eu posso abrir também vários tipos de arquivos, vários formatos de arquivos. Então, eu posso, quando eu seleciono aqui para abrir, mesma situação, ó, vários formatos, inclusive eu posso abrir arquivos também no formato PDF. O Word também abre arquivos no formato PDF. Tranquilo? Então, voltando lá para os nossos slides. Olha só. Uma outra coisa que é bastante comum é justamente a cobrança com relação à formatação. Certo? Então, normalmente, o uso de um arquivo do Word, vou só voltar aqui para ele, é basicamente o seguinte: eu vou digitar esse arquivo, depois de feita a digitação desse arquivo, eu vou formatá-lo. E, por último, eu vou justamente fazer a revisão. Então, eu tenho ferramentas para formatação, que ficam, em sua grande maioria, na guia página inicial. Tem aqui o grupo fonte, e o grupo parágrafo. Como também eu tenho ferramentas para revisão, que ficam disponibilizadas na guia revisão. Tem aqui o grupo revisão de texto, o grupo idioma, o grupo controle, o grupo alterações, que também já foi cobrado em outras vezes aí pela Comperv, ok? Então, vamos aqui, na página inicial. E a primeira coisa, antes de formatar, a gente precisa entender quais são as formas básicas de seleção. Então é o seguinte, eu tenho um clique, eu posiciono o cursor. 2 cliques,
eu seleciono a palavra. 3 cliques com o botão esquerdo, eu vou selecionar o parágrafo. Tranquilo? Então, 1 clique, posiciono o cursor. 2, a palavra. E 3, todo o parágrafo. Fechado? Então, basicamente a gente tem isso, essa forma de seleção com o mouse. Eu também posso fazer seleção de texto utilizando o teclado. Então, eu vou pressionar a tecla Shift e vou pressionar a setinha de direção, por exemplo, para a direita. Então, eu vou selecionando caractere por caractere. Se eu pressionar Ctrl Shift, eu vou selecionando palavra por palavra. E se eu for com Ctrl Shift, setinha para baixo, eu vou selecionando os parágrafos inteiros. Olha lá. Certo? Então, a forma de seleção vai variar. Eu tanto posso selecionar com o cursor do mouse, 1 clique, 2 cliques ou 3 cliques, como eu também posso selecionar utilizando as teclas Shift, Ctrl e as setinhas de direção. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que muita gente seleciona de que forma? Clica e arrasta. Olha lá. Existe também essa possibilidade, né? Clicar e arrastar com o mouse, que é uma prática bem comum, né, das pessoas. Beleza? Então, vamos embora para a gente voltar lá para os nossos tópicos. Então, formas de seleção, vimos as mais básicas. Principais ferramentas de formatação. Olha só, minha gente. Eu tenho um texto aqui, onde eu vou ter o primeiro bloco, né, primeiro capítulo, que vai ser a releitura. São técnicas de estudo. O segundo capítulo, mapas mentais, e o terceiro capítulo, estudo intercalado. Coloquei só 3 para a gente não se estender muito. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso tranquilamente trazer, né, dentro dessas ferramentas de formatação, né, vou trazer o seguinte. Eu vou criar uma formatação para esse meu documento. Por exemplo, todos os títulos eu vou configurá-los para terem a formatação. Fonte, Arial, tamanho, 15, centralizado. Então, ó, releitura já está com essa formatação. Eu preciso fazer tudo isso novamente para os mapas mentais? Não. Existe uma ferramenta chamada pincel de formatação, que eu clico nela para copiar a formatação de onde o cursor está. O cursor está aqui, ó. Então, vou copiar a formatação e vejam que o cursor do mouse mudou, pessoal. E eu vou aplicar em mapas mentais. Do mesmo jeito, da mesma forma, eu vou clicar novamente em pincel de formatação, que já copiou o conteúdo, e eu vou aplicar em estudo intercalado. Certo? Então, preste atenção. A gente trabalhou utilizando o ícone. Porém, preste atenção que também existe a possibilidade de utilizar as teclas de atalho Ctrl Shift C para copiar a formatação, Ctrl Shift V para colar a formatação. Entendido? Então, eu tanto posso utilizar pelo ícone como as teclas de atalho. Lembre-se que as teclas de atalho também são bastante cobradas pela Compev. Tranquilo? Fechei aqui a minha primeira formatação. Eu quero também formatar, eu formatei os títulos. Eu também quero formatar o corpo do texto. Então, para essa formatação, vou selecionar, né? Dessa forma aqui eu utilizei o clique e arrasto. Né? Cliquei e arrastei. Qual formatação eu vou colocar? Arial, tamanho 12 e justificado. Tem tecla de atalho para o alinhamento? Tem sim. Então, ó, para justificar, eu vou utilizar a tecla de atalho Ctrl J. Vejam que existem algumas formatações de parágrafo aqui. Porém, eu vou precisar de uma que não está aí.
eu quero adicionar o recuo de primeira linha. Então, ao lado do nome do grupo, eu tenho esse ícone que abre as configurações de parágrafo. Ou seja, eu vou ter mais opções de configuração do meu parágrafo. Cliquei nele. O recuo que eu desejo é o de primeira linha, 1,25. Automaticamente, todo o meu texto já passa a ter esse recuo. E eu vou aproveitar e aumentar o espaçamento entre as linhas para 1,5. 1,5 entre linhas. Então, eu posso também fazer por aqui, ó, espaçamento entre linhas e 1,5. Então, percebam que a releitura já ficou com a sua formatação no padrão que eu quero, diferente das demais. O que é que eu vou fazer agora, pessoal? Preciso fazer tudo isso novamente? Não. Utilizo o pincel de formatação. Uma outra opção, né, vai ficar para uma próxima aula, a gente também pode trabalhar com os estilos. Os estilos são configurações pré-definidas que eu posso criar e utilizá-las no decorrer da edição do meu documento. Beleza? Mas, em um próximo momento, a gente aprofunda um pouco mais o conhecimento dos estilos. Então, voltando aqui para o pincel de formatação, cliquei aqui, vou copiar, apliquei, prontinho. E agora eu vou utilizar a tecla de atalho, Ctrl Shift C para copiar e Ctrl Shift V para colar. Automaticamente o meu documento, eu vou reduzir o zoom aqui para a gente ver, olha lá, ele agora está com toda a formatação igual. Todos os parágrafos estão com a mesma formatação. Eu quero ainda acrescentar mais algumas coisas, né? Já que a gente está falando aqui de ferramenta de formatação, né? Para a gente terminar esse tópico rápido, eu tenho uma forma de subdividir os meus títulos. Por exemplo, releitura e mapas mentais estão na mesma página. E eu não quero. Muita gente ainda utiliza o recurso de ir pressionando Enter várias vezes. Enter, 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 até o título Mapas Mentais vir para a página 2. Que na realidade não é o que a gente quer agora. Eu vou utilizar um recurso que o Word tem, que é justamente a opção de, aqui ó, na guia Layout da página, no grupo Configurar página, eu tenho a opção Quebras. Dentro da opção Quebras, eu tenho a opção de quebra de página. O que é que esse item, né, essa opção no Word faz? Ela vai finalizar a página naquele ponto de edição e já vai iniciar o parágrafo na próxima página. Então, olha lá. Veja que mapas mentais já veio para a página 2. E estudo intercalado eu também quero que ele vá. Lembrando, teclas de atalho. Tem tecla de atalho para isso? Tem. Eu vou utilizar a tecla de atalho Ctrl Enter. Então vejam que eu já estou com o título 1 na página 1, o título 2, Mapas Mentais, na página 2, e o título 3, Estudo Intercalado, na página 3. Tudo separado, tudo organizado do jeito que a gente queria no início. Tranquilo? Então, vimos também já, aqui na nossa conversa de hoje, algumas teclas de atalho, né? E só lembrando, pessoal, teclas de atalho, elas são quase infinitas. É importante demais que nós trabalhemos as mais cobradas, principalmente pela banca Comperv. Precisamos trabalhar com as mais cobradas. Por quê? Há uma tendência muito grande delas serem cobradas novamente. Então, a gente já vai estar treinado com relação a isso. Ok? Então, vamos voltar aqui para os nossos slides, justamente para a gente começar nas questões. Depois a gente volta para esses dois últimos tópicos que estão aí. Ok? Então, é o seguinte. Questão do concurso da UFRN 2019. Certo? Olha lá. Sobre o Microsoft Word 2010 em português, considere as afirmativas abaixo. Trabalha somente com arquivos docx.
Olha só, pessoal. Ele utilizou aqui a palavrinha somente, né? Vamos lá. Arquivos criados em versões anteriores no formato doc, que são das versões 97 e 2003, não são lidos no Word 2010. Pessoal, totalmente errada essa questão. Primeiro, ele não trabalha somente com os arquivos doc. Eu mostrei a vocês no iníciozinho dessa aula que ele exporta, ele salva, tanto salva quanto abre vários tipos de arquivos diferentes. Beleza? Item 2. Não é possível salvar o documento no formato PDF com Word 2010. Errado também. Vimos aí que é possível, né? A partir do Word 2010 já é possível salvar documentos no formato PDF. Permite usar fórmulas em uma tabela criada dentro do Word? Sim, né? Claro que sim. Vamos trabalhar já já com esse recurso. Eu vou criar uma tabela dentro do Word e posso usar algumas fórmulas. Preste atenção que não são todas as fórmulas que o Excel fornece, né? O Excel é que é especializado em fórmulas. Nosso último item, é possível imprimir uma série de documentos personalizados utilizando o recurso de mala direta. Sim, esse recurso de mala direta no Word serve justamente para a gente criar personalização em lote. Por exemplo, se eu precisar enviar uma lista de exercícios para vocês, personalizada com o nome de cada um, automaticamente eu faço uma lista de exercícios única, faço uma mesclagem, por exemplo, com uma planilha do Excel e automaticamente todos os nomes que estão nessa planilha vão aparecer nessa minha lista de exercícios de forma individual, onde eu posso imprimir, posso salvar em PDF, posso enviar por e-mail, enfim. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, 3 e 4, letra D de dado. Tranquilo? Vou voltar lá só para a gente ver esse tópico aí da tabela. Olha que interessante. Vou aproveitar aqui a página 3 e vou inserir uma tabela. Prestem atenção que eu tenho 3 formas diferentes de inserir tabela no Word. Eu vou na guia Inserir, Tabela. Olha só, eu posso escolher Inserir Tabela, arrastando o mouse, né? Como vocês viram. Eu posso escolher a opção Inserir Tabela, onde eu vou digitar o número de colunas e o número de linhas. E eu também posso inserir uma tabela em forma de desenho. Eu posso desenhar uma tabela. Como é isso, Vimerson? Simples. Vou colocar a área total da tabela e vou criando as divisões de forma individual. Olha só, pessoal, interessante. Para quem precisa utilizar esse tipo de recurso, é uma maravilha. Pode fazer isso mesclando as colunas e as linhas? Claro que pode. Porém, dessa forma, eu acredito que o trabalho fica muito mais ágil, né? Utilizando o desenho de tabela. Tranquilo? Vou só excluir essa tabela aqui, para a gente criar uma outra e eu utilizar o recurso da fórmula, para vocês verem como é que funciona. Então, eu vou colocar aqui. Produto 1, produto 2, produto 3. Valores diferenciados. Vou alinhar à esquerda, ou desculpa, alinhar à direita. E agora eu quero calcular o total. Preste atenção. Quando eu estou utilizando uma tabela, já são inseridos aqui, olha, 2 guias. Dentro da guia Layout, eu tenho a opção de fórmula. Dentro da fórmula, as fórmulas do Word são escritas em inglês. Por padrão, a fórmula que já é exibida é a fórmula da soma. Sum é a soma. Above quer dizer acima. Então, eu vou somar tudo que estiver acima da célula que eu coloquei a fórmula. Ok? Olha lá.
automaticamente o Word já me traz o resultado final. Porém, temos uma ressalva. Lá no Excel, caso eu faça um tipo de cálculo desse, eu posso tranquilamente alterar algum dos valores e o resultado vai ser automaticamente alterado, dependendo da forma que eu utilize. Porém, aqui no Word, não. Aqui no Word eu preciso atualizar manualmente o resultado. Olha agora, quando eu clicar em atualizar o campo, é que ele vai me trazer o resultado total. Tranquilo? Então, muito cuidado aí na utilização das tabelas do Word. Vamos lá para mais uma outra questão, né? O Microsoft Word é um dos editores de texto mais utilizados no mercado. Uma das características desse editor é que ele, letra A, salva o documento atual e abre um novo documento em branco ao se usar a funcionalidade refazer. Pessoal, a funcionalidade refazer é o seguinte. Por exemplo, eu vou digitar um texto aqui, certo? Word. E eu vou apagar esse texto. Quando eu apaguei, né, excluí ele, e existe uma opção para eu desfazer a última ação. Qual foi a última ação? Excluir a palavra Word. Então, eu posso desfazer. Desfiz. A partir do momento que eu desfiz, já aparece aqui ao lado direito a opção de refazer. Então, basta eu refazer, que ele vai refazer a ação que foi desfeita. Falando das teclas de atalho, Ctrl Z desfaz uma ação feita, Ctrl R refaz uma ação que foi desfeita. Tranquilo? Então, letra A está errada. Letra B. Permite a inserção de tabelas, como a gente já viu, porém estas não possuem as mesmas funcionalidades que as tabelas do Excel. Sim. Como eu disse, as tabelas que a gente insere no Word têm algumas funcionalidades. Por exemplo, em uma tabela do Excel, eu posso fazer um filtro, né? Eu posso ordenar, né? Classificar por qualquer coluna, e automaticamente a ordenação pode ser feita por esse filtro também, coisa que em uma tabela do Word não. Eu não posso utilizar filtro. Na tabela do Word eu posso utilizar apenas uma classificação. Certo? Então, tem muitas funcionalidades que o Excel tem que uma tabela do Word não tem. Tranquilo? Então, letra B aí, nossa questão. Próxima questão. Utilizando o Microsoft Word, temos diversas teclas de atalho que ajudam a acelerar o desenvolvimento de texto. A gente já vinha falando de teclas de atalho lá desde o comecinho do nosso encontro de hoje, né, pessoal? Suponha que um arquivo que já contenha 3 parágrafos digitados, o usuário precise, deixa eu só afastar aqui um pouquinho, que fica melhor a leitura, só um segundo. Suponha que um arquivo que já contenha 3 parágrafos digitados, o usuário precise selecionar todo o texto. Depois, mudar a formatação da seleção para negrito e, em seguida, enviar o arquivo para impressão. Ao lançar mão de atalhos para realizar essa tarefa, o usuário deverá utilizar, respectivamente, os comandos. Aí vamos lá, né? Ctrl A é para abrir um novo arquivo. Ele não quer. A primeira coisa que ele quer fazer é selecionar todo o texto. Então, elimina a letra A. Letra B. Ctrl I é formatar o texto com itálico, que também não é o que ele está querendo. Ele quer primeiro selecionar todo o texto. Ctrl P é para imprimir, né? Eu vou abrir a janela de impressão, abrir a janela de configurações. Só que, respectivamente, como ele fala na questão, respectivamente, primeiro eu vou selecionar tudo, depois eu vou adicionar o negrito e, por último, enviar o arquivo para
impressão. Então, eu tenho aqui justamente a letra D de dado. Tranquilo? Então, só voltar aqui. Com relação às outras checas de atalho, né? Tá tudo aí já trabalhamos com todas elas. É bem tranquilo mesmo. Para a gente fechar aqui, né? Temos formatar um texto, é organizá-lo visualmente para ajudar na sua leitura e compreensão. Definindo, por exemplo, o espaçamento entre linhas, o tipo de letra ou alinhamento de parágrafo. Viram que todos esses elementos de configuração de parágrafo, de formatação de texto, nós já fizemos anteriormente? Então, vamos lá. Sobre formatação de texto utilizando o Microsoft Word 2010 em português, as teclas de atalho, olha só, pessoal, Ctrl Enter podem ser utilizadas para inserir uma quebra de página no texto. Que coisa, hein? A primeira alternativa, inclusive, já trabalhamos ela quando a gente foi dividir os títulos em páginas. Tranquilo? Letra B, Ctrl S define o espaçamento entre linhas? Não. Ctrl S é para sublinhar. Ctrl Home insere um cabeçalho no texto? Também não. Ctrl Home vai para o início do documento. Ok? E Ctrl F pode ser utilizado para inserir uma figura no texto? De forma alguma. Tranquilo, pessoal? Então, ficamos por aqui. Né? Mais esta aulinha aí gratuita para o pessoal da UFRN. Lembrando que durante toda essa semana, né, vamos ter aula todos os dias para os concursos que estão com editais publicados e editais por vir. Ok? Não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo. Se gostou, voltem para assistir novos vídeos. Não esqueça também de se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, né? Professor Vimerson Dantas, em todas as redes. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.